Eu vou agora compartilhar aqui, pessoal. Espero que dê certo. Eu vou depois pausando e vou dando comentários sobre o sonho dele, tá? Então eu vou deixar rolar. E aí eu vou comentando em alguns momentos. Eu não vou ficar olhando o chat, como eu quase não faço. Não porque eu não ligo para vocês, tá? Mas para não, às vezes, não desviar do assunto, tá? E aí eu vou deixar rolando. E aí eu vou comentar algumas coisas. Eu não vou ficar separando passagens. Eu até pensei em separar passagem por passagem para ficar comentando ali o sonho, mas eu creio que a gente já tem conhecimento de várias questões sobre, como que eu diria assim, se aquilo é bíblico ou não. E você vai ver que sim, tem muitas questões bíblicas ali, onde a gente consegue associar, e eu creio sim que Deus ele mostrou algo para esse menino e que a gente tem que se preparar, tá? Então vamos lá. Eu acordei sentado numa mesa completamente feita de ouro, com uma cadeira, várias cadeiras, com várias pessoas sentadas, pessoas muito bonitas. A mesa era gigante, completamente feita de ouro, madeira muito linda, a madeira mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi essa madeira na terra. Eu até pesquisei e não achei nenhum canto com essa madeira, no mundo inteiro. Também nessa mesa estava repleta de comidas, várias comidas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas outras que eu já tinha visto, como maçã, pera, melancia, frutas em si. Depois veio um anjo na minha direção. Vou dar um pause pequeno aqui para comentar algo interessante. Bom, nós sabemos que há um tipo de festa, né? E algo que é interessante, gente, ó, as coisas daqui são sombras do mundo de lá. Se as coisas daqui são sombras do mundo de lá, eu já vi muita gente que, não, anjos não podem fazer isso e aquilo, não podem ter relação, anjos não comem, Deus é espírito. Olha, será que Deus, ele não tem noção? É óbvio que tem, né? Mas não teria noção de mostrar sonhos ou coisas do mundo de cá, tanto nas escrituras, nas visões, nos sonhos, e em tudo das culturas, tudo que a gente sabe é que o mundo espiritual ele possui coisas iguais a daqui, mas não porque é igual aqui. Aqui é igual de lá. A escritura fala sobre os frutos das árvores, de árvores da vida, ou seja, há uma alimentação. O ser espiritual se alimenta. Aí você vai me dizer, mas ele não é espiritual, ele não tem... É espiritual, mas precisa de energia. Tá? Precisa de energia. Come frutos, isso é bíblico. Come pão. Tá? Inclusive o menino ele vai mencionar sobre... existe o pão dos anjos, o maná. Tá? Então, é bíblico. Não tem como você escapar. Há uma alimentação. Ou você crê que tudo é símbolo? Parece que o pessoal pensa que o mundo de lá é só uma fumaça, né? Sei lá, nem fumaça. Que não tem nada. E há uma alimentação, há uma reunião, há uma mesa, há uma ceia, há algo igual às coisas que a gente sente aqui, tá, pessoal? Então, já teve gente que já me falou, mas os anjos dos seres não comem, como que é assim? Eu falei, não, comem sim, se alimentam sim. Um anjo, ele é eterno, o teu ser, o teu espírito é eterno. Só que ele pode ser morto? Sim. Se ele não estiver perto da fonte de vida, de toda a vida, que é Deus, não se alimentar das coisas que Deus ele fornece, ele morrerá. Do contrário, se ele sempre estiver ali fazendo a vontade de Deus, ele viverá por toda e por toda e por toda a eternidade. Entendem? Né? Só Deus que é sempre eterno, que é impossível ter um tipo de nível de morte. Agora, os anjos, eles são imortais desde que eles estejam sempre perto da fonte de que é Deus. Demônios estão morrendo e vão morrer. Serão consumidos pelo fogo do eterno. Depois veio um anjo na minha direção. Um anjo muito bonito. Cabelos loiros. Olhos marrons. Muito bonito. Pele branca. Também ele estava com um manto totalmente branco. Ele não tinha asas. Ele falou assim: menino, vem cá que eu vou te levar eu quero te mostrar uma coisa. Ele me levou para um canto que tinha umas trombetas, anjos com trombetas, que eu não sei ao certo quantos tinha. Ele me levou para anjos que tinham trombeta.
o primeiro anjo tocou a primeira trombeta. Eu estava num canto cheio de trombetas. Aí o primeiro anjo tocou a primeira trombeta. Essa trombeta que ele tocou saiu uma coisa vermelha e foi em direção à terra. Uma coisa muito grande, bem grande até, que saiu de dentro da trombeta e foi direto para a terra. O segundo anjo tocou de novo a trombeta. Saiu a mesma coisa vermelha, só que maior e mais poderosa, que foi para a terra. O terceiro tocou a mesma coisa, só que em vez de ir para a terra, foi direto para a lua. O que fez que eu visse que a lua ficasse vermelha, uma cor de sangue. Depois, o quarto anjo tocou a trombeta. E foi um bicho maior ainda, vermelho, que saiu de dentro e foi direto para a terra. Depois, o quinto tocou a trombeta de novo. E em vez de ser um bicho vermelho, foi um bicho de aparência roxa, muito grande. Depois, o anjo me levou para outro canto. Bom, aí o comentário. Trombetas, no caso, ele até comenta que ele não tem a contagem exata das trombetas. Eu fazendo a contagem aqui, aparentemente deu 5 trombetas, tá? É interessante que nós estamos, tá, dentro dos estudos que eu tenho feito, estamos do 5º para o 6º selo, tá? Só que as trombetas, elas se desencadeiam de uma maneira muito... elas vão ser muito seguidas uma da outra quando houver isso. Para que as trombetas elas se iniciem, nós passaremos por um tipo de grande terremoto, grandíssimo, né? E se sobrevivermos, no caso, até esqueço quanto que da humanidade permanece após esse grande terremoto. Ele é a passagem do 6º ao 7º selo. O 7º selo é o início das trombetas. E elas se desencadeiam. E aí você fala, por que esse anjo está vendo aquilo e aquilo já está ocorrendo? No mundo espiritual, isso já está em ação. Quando você fala, Jesus virá, não, Jesus está vindo, está em ação. Tá? Essas questões que são vistas, a gente consegue perceber que são espécies de poderes, e cada anjo desses, eles guardam um tipo de... Eles seguram entidades que se manifestam. E a gente vê elas vindo para a região que ele consegue compreender que é a Terra, como uma dimensão. Você percebe, né, que são dimensões diferentes. E entre essas questões você vê que ele fala sobre a Lua, né? Ou seja, os corpos celestes são corpos, não são um plasma, alguma coisa lá. Existe algo e onde ele é atingido, né? Você consegue ver o Sol, né? Todas as culturas sempre entenderam isso. Então você entende que o corpo celeste, como por exemplo a Lua, será atingida e ela ficará completamente, inclusive, vermelha. Nos estudos que a gente tem feito, a gente consegue perceber, inclusive, quando o Sol deixar de dar sua luz, questões de eletromagnéticas, por indução eletromagnética, em que temporariamente, quando o Sol não der a luz, automaticamente o que acontecerá com o mundo, pessoal? Vai ficar frio, muito frio, completamente frio. E uma das cores que mostra a questão do frio, tá? Talvez possa até parecer estranho, porque o pessoal pensa que vermelho seria questão de calor, mas que mostra algo muito frio, extremamente frio, é a cor vermelha. Tá? Quando a gente faz estudos da questão de física e como o que a luz representa. Até os astrônomos sabem disso, né? Nessa parte eles estão corretos quando eles estudam essas cores, né? E como que elas se dão no espaço e o que significa aquilo, tanto em questão da amplitude, do comprimento de onda, como também da temperatura. Então a luz estará completamente fria, porque não vai ter luz, né? E aquilo é o que ela vai absorver, uma espécie de luz fria. Tá? Então você percebe que isso está completamente ligado ao mundo espiritual, e tudo que ocorre aqui é uma espécie de desencadeamento que primeiro é lá, Deus dá a permissão, e aí os negócios vêm aqui como cadeia. Ele me levou para um canto que estava numa lua, a lua vermelha, de frente. Ele falou que a lua vermelha significava que aonde a lua vermelha estivesse, ia em miséria e julgamento. E quando ele me falou isso, ele falou que com isso também iria ter um exército de anjos para combater os demônios. Que não era para ficar preocupado, que ele ia proteger as pessoas. Bom, proteger as pessoas, peraí.
Então o povo estará aqui nesses eventos de juízo? Sim, a gente já mostrou biblicamente, Paulo já sabia, Jesus já sabia, Pedro já sabia, todo mundo já sabia. Então isso prova que Deus envia anjos para proteger, para batalhar, enquanto as pessoas estarão aqui. Exatamente como sempre foram todos os exemplos bíblicos, o povo de Israel sendo protegido, etc. E nós somos a Israel. Outra coisa interessante é que, na cultura judaica, o sol, quando tem eclipses, ou quando ele escurecia, era um sinal de juízo para os dias que viriam à frente, para o povo no geral. Mas ali, eu creio exatamente que o que esse menino está falando e o que foi revelado a ele, é que esse tipo de juízo e miséria significa, para os judeus, quando era sobre a lua, era sobre o povo de Israel. Quando tinha um eclipse lunar, povo de Israel. Quando tinha um eclipse solar, os povos que eram do mal. Eles entendiam que o juízo viria sobre eles. Então é interessante que quando fala sobre essa lua, significa que Deus estará o quê? Separando aquilo que é realmente joio de trigo e virá um grande juízo. Isso é um entendimento judaico. Todo eclipse, todo tipo de acontecimento e sinal nesses corpos celestes significava juízo. Tá? Até os povos que nem tinham de culturas pagãs também tinham um entendimento muito parecido a isso. Ele falou que geralmente essa lua vai para países e bem às vezes estados ou ruas, essas coisas. Depois... Interessante é a questão local, né? Ou seja, os corpos celestes, eles são manifestos aqui de uma maneira, quase como que diria assim, holográfica. E quando tem eclipses, vejam que eclipses eles são de maneira local, onde não é visto em algum lugar. Aí eles dizem que é o posicionamento da Terra e etc. Tal, mas a compreensão que eu tenho já tido, inclusive há vários anos, é de que quando em algum local está tendo um eclipse, significa exatamente como os judeus entendiam, que há um juízo local também naquele lugar, e aí os campos eletromagnéticos daquele lugar são alterados. Inclusive represas, inclusive tempestades, às vezes a aproximação, a questão de terremotos, já foi verificado e foi provado isso, terremotos nas proximidades dias antes ou principalmente depois de ocorrer algum eclipse lunar ou solar. Tá? Principalmente o lunar, que é mais comum. Então, é muito interessante que o que é colocado ali no sonho para o menino é mostrado que aonde o corpo celeste está percorrendo, ele existe, ele está percorrendo ali em cima, ele vai alterando algo do tipo. Né? Então, condiz muito, é exatamente isso. Eu meio que fui teleportado para a mesa de novo, a mesa que eu tinha falado antes, muito bonita. O homem me deu uma espécie de pão branco com um negócio com a cor de mel dentro dele. Era muito bom. Maná e a questão do pão branco, inclusive já vi as pessoas falando que judeus, né, no estudo, como seria a aparência do maná, dizia que é um pão branco, tá, com um pó branco assim tal, e tem um mel por dentro. É muito interessante. E é interessante também a forma do transporte, né? Ele tá vendo coisas espirituais, é como que ele estivesse avistando essas coisas, e é tudo muito rápido, né? Eu consigo descrever como que era o gosto. Aí eu comi, aí veio no final da mesa, tinha um homem sentado numa cadeira, muito diferente, parecia um trono, sentado na cadeira, muito longe, no final da mesa. Quase não dava pra enxergar de tão grande que era a mesa. O homem veio na minha direção. Ele estava tão longe, mas em um segundo eu já estava na minha frente. Mundo espiritual, movimento lá é outro nível, né? Não é como o nosso mundo, né? A gente vê essas coisas, a gente pensa que é como se fosse coisa de filme, né? Então é interessante a questão de distância, espaço e tempo no mundo espiritual é diferente. Depois, quando ele estava na minha frente, ele começou a falar. Ele falou assim, vai vir uma catástrofe mundial, global, na verdade. Ele disse que é para a gente se preparar, armazenar comida, água, mantimentos, tudo. Ele falou também que não é para confiar em ninguém. Então, primeira coisa, se é para há um preparo, e você entende que procede aquilo que testifica no teu espírito, o que o menino está falando, nesse sonho, e isso na verdade é bíblico, a escritura já fala sobre isso e tal, se a pessoa vai ser arrebatada, vai sair daqui, como que fica isso, né? Tipo, não precisa se preocupar, né?
vou embora, né? Quando começar a ocorrer algo, uma catástrofe mundial, eu vou embora, eu já vou ser levado com Deus e tô de boa, né? Tô nem aí com quem fique, né? Não, é para ter um tipo de vigilância, né? Porque o Deus ele vai proteger, mas aquilo que cabe a você fazer da sua parte, em todos os sentidos, é importante. E é interessante mais a questão de mantimentos. Não é dito guarde dinheiro, mas mantimentos. Isso é interessante, né? Claro que a gente vai precisar de dinheiro para, a princípio, não sabemos em quanto tempo isso, mas eu sinto, pessoal, que tem se aproximado algo, né? Vou até rapidamente salientar aquela contagem que o Ray Charles fez, e lá tem um monte de 666 naquilo, sobre a questão do clima e essa contagem do clima, que a gente precisa reverter em 1,5 e não deixar que suba a temperatura do mundo. Por quê? Porque como os eventos da inversão magnética, tá? Ou inversões, porque não é só uma, são inversões dentro do plano terrestre ali, né? Elas causam várias questões climáticas, elas alteram tudo que está ao teu redor, sol, tempestade de areia, tempestades elétricas, tal, vários tipos de eventos que a gente tem observado e tem sentido, né? Eles vão dar o quê? Desculpa, que é o caos climático. Essa é a maneira deles explicarem. Eles vão falar, sabe as dores de parto, os eventos bíblicos profetizados para aquele livro dos crentes, do pessoal lá que dizia sobre Jesus, está se cumprindo. Não, eles não vão dizer isso, eles vão falar que é caos climático. Então essa é a questão, né? Não é para confiar nem nos seus próprios filhos ou nos seus próprios pais, que a ira vai ser tão grande das pessoas que completamente qualquer pessoa vai querer te matar. E ele falou que ninguém vai ter piedade mais de ninguém, que tudo vai ir atrás dos cristãos, judeus e etc. Depois ele falou que... Bom, hoje a gente já fez leitura sobre isso, completamente bíblico, né? Então, a perseguição, a ira, e é interessante essa questão de irmãos e pais, né? De não poder confiar naquele que é teu próximo, né? Por quê? Haverá aí um tipo de imposição e algum tipo de questão que será essa marca da besta, tá? Em vários âmbitos, ela vai afetar vários âmbitos. E vai ter alguma questão ligada à tua sobrevivência, à tua permanência e ao teu próprio sustento, tá? Em vários pontos onde as pessoas vão se vender, né? Porque ela vai ficar ali em desespero de ver aquela situação, como ela não confia em Deus, aí ela vai vender até o próximo, o irmão, até o parente, né? E o anjo ia me mostrar uma coisa. Aí o anjo me levou para um canto, que tinha um anjo e um demônio. O demônio, quando o demônio andava, o chão rachava, mas quando o anjo andava, o chão fazia uma cratera no chão. O anjo e o demônio estavam lutando, mas eu olhei ao redor e não parecia ser a terra, parecia ser um outro canto, porque o céu estava completamente vermelho, as nuvens vermelhas, tudo vermelho, não parecia ser a terra. O anjo falou que quando acontece isso, é porque tem um demônio muito poderoso que está naquela região, aí o céu fica completamente vermelho. Interessante, né? Aquilo que eu já comentei, entidades, elas têm um poder de alterarem as questões de espaço, tempo e local, tá? Literalmente, seres territoriais e que têm uma capacidade de alterar o mundo ali, os espectros mesmo, né? Por isso que ele até fala como se fosse uma espécie de outra dimensão e ao mesmo tempo ele está vendo um evento atemporal, que eu compreendo que talvez foi dado a ele ou dele observar um anjo vencendo a um demônio simples, mas eu creio que de alterar aqui, ou a própria prisão de Satanás, que ocorreu no mundo atemporal. Com esse demônio tão poderoso. Aí começaram a lutar. Quando eles lutavam, o demônio não conseguia nem encostar um dedo no anjo. E até que depois de um tempo, o anjo tocou no demônio e da terra saiu algemas, saiu grades que prenderam as pernas e a mão do demônio. Estaria tendo uma alusão, observando, por exemplo, Miguel prendendo ao anjo, né? Ao anjo do abismo, a Satanás. As correntes que saíram da terra.
O demônio ainda tentou fugir com suas asas, mas a terra segurou ele. O chão começou a flutuar um pouquinho até, do anjo tentando escapar. Mas depois disso, a terra literalmente engoliu ele, como se o vácuo que a terra abrisse puxasse ele, e a gravidade também. Foi tão forte que ele puxou de vez o anjo, o demônio, na verdade. Quando ele foi puxado, ele foi para um canto que tinha mais 3 demônios. E o anjo me falou que se esse demônio tivesse libertado, o fim da Terra estaria muito mais próximo. Você já vê que consegue aí já notar uma parte temporal que é algo de antes, porque se não tivesse ocorrido, a Terra já terminaria. E é interessante que haviam outros 3. Existe a questão dos 4 anjos. Talvez o que ele foi permitido ele observar não foi nem a figura de Satanás ali, né, e Miguel, mas a prisão daqueles 4 principais anjos mencionados em Enoque. E haverão 4 anjos que serão libertos no fim dos tempos, né? Então talvez ele viu esse momento atemporal, onde um desses três, que num total formam 4, desses grandes 4 anjos que estão ali, por exemplo, presos naquilo que é chamada na região espiritual do Eufrates, talvez é o que ele avistou, né? E que se não fosse, por exemplo, preso, essa entidade presa, a Terra ela teria um fim muito mais rápido, né? Porque essas entidades são poderosas, pessoal, são muito poderosas. O mundo espiritual, ele é literalmente, eu diria pior, talvez muito além daquilo que a gente observa em filmes, tá? Ele falou que esse demônio seria libertado no fim dos tempos. Mais uma prova daquela questão que eu sempre digo, né? Que esses demônios, essas entidades estão presas, mas elas serão libertas no fim dos tempos. Depois ele me teleportou para uma montanha cheia de neve. Ele falou que num determinado tempo, uns homens que iam tomar conta, que tinham meio que uma espécie de um portal, que era mais parecido com a porta. Essa é a região da Polaris, tá, pessoal? Eu consigo compreender claramente, né, que os povos antigos chamavam de Meru, onde há um tipo de portal principal ligado à volta de Cristo, tá? A volta de Cristo é de lá, tá? Ligado ao portal principal do mundo. Mas era muito grande o portal. E o demônio hoje era enorme. Eles eram muito grandes. Pareciam gigantes. Acho que tinham 5 metros de altura. A porta era gigante, muito grande, mas muito grande. E tipo, a porta não encostava em nada. Mas o anjo me falou que esse demônio ia ser libertado no fim dos tempos. E eu tenho umas pessoas que iriam proteger esse canto. Só que, quando chegasse o final dos tempos, eles iriam ser libertados de qualquer jeito. Aí o anjo me falou, o anjo me levou para um canto, depois disso tudo, ele me levou para um canto que era uma cidade muito bonita, muito, muito bonita. Feita de diamantes, rubis, muitos, zafira, diamantes negros, muito bonita, cheia de joias. Aí eu olhei. Ou seja, talvez ele vislumbrou lugares celestiais, parte de alguma Nova Jerusalém ou algo do tipo, mas talvez até outros lugares celestiais, porque eles vão ter a mesma aparência daquilo que a gente conhece por Nova Jerusalém, né? E a cidade de cima e também olhei a cidade de baixo. A cidade de baixo... Então Nova Jerusalém, porque o lugar aqui ainda terrestre, e ele está observando um tipo de mundo espiritual ali, paralelo. De cima, na verdade, olhando de cima, a cidade era muito grande, muito, muito, muito. E tinha umas divisórias, da parte baixa até a parte alta. Aí, para ligar essas partes, tinha até rios que iam de um canto para o outro. E Interessante, né? Tecnologia, né? Uma cidade voadora, né? A Nova Jerusalém, né? Subindo uma parte para outra, tinha meio que umas escadas e umas pontes para subir. Depois que eu olhei ali de cima, o anjo me levou para dentro da cidade. E quando eu fui pro meio, tava entrando no meio da cidade, quando eu fui pro centro, que tinha lá um castelo enorme, quando eu fui pro centro, o anjo mandou parar, porque se eu desse mais um passo, minha alma ia ser evaporada. Porque quem estava ali dentro daquele castelo enorme era o próprio Yeshua, com seu poder máximo. Ele falou que
só de eu estar olhando de cima ou estar de baixo, perto o suficiente dos portões, minha alma já seria evaporada. Ele falou que eu só não fui antes porque Yeshua permitiu que eu entrasse. Senão já teria sido morto. Ou seja, ele está vendo as coisas de uma maneira temporal, foi permitido ele observar, vislumbrar isso, e seja sonho, ele entende como visão, ou não sei exatamente, ele mesmo não sabe o que é a forma que ele viu, mas seja sonho ou visão, sempre é uma experiência espiritual. E mesmo numa experiência desse nível, já há frequências em jogo, há várias coisas. Como ele está aqui nesse mundo conosco ainda, significa que ainda não ressuscitou. Só com corpos ressurretos que nós vamos ter a capacidade de poder acessar algo do tipo. E ainda assim, talvez eu creio que há hierarquias ou coisas, ou lugares que talvez não acessaremos, a não ser que venhamos a crescer e conquistar hierarquias maiores ou não, né? E é interessante que eu entendo que você está falando sobre uma espécie de cidade que é a Nova Jerusalém, e é onde Cristo está em sua plenitude no centro dela, né? Aí depois ele me explicou a mesma coisa que o homem me falou, que não era para confiar em ninguém, porque todo mundo ia querer nos matar, e foi esse meu sonho. Bom, achei muito, muito interessante, né? E muito... não creio que esse menino ele teve jamais a intenção de enganar, e eu creio que Deus ele tem mostrado, tem dado muitas chaves. Pessoas também, por exemplo, já me relataram, mais de uma pessoa, em um tempo, por exemplo, de 1 ano e meio, eu ouvi assim, em torno de, acho que foram 4 ou 5 sonhos, de pessoas que não conhecem uma a outra, onde elas viram o arrebatamento, e o arrebatamento ele não é como a gente vê lá no filme Left Behind, né? Que é tipo, puf, todo mundo sumiu, né? As pessoas vão sendo recolhidas, pouco a pouco, e você vai observar, e as pessoas iam observando, e elas diziam que estava tudo tenebroso, tudo, sabe, tudo uma espécie de marrom, um dourado muito forte, mas ao mesmo tempo que tinha uma parte muito bela, tinha uma coisa mais tenebrosa, né? Algumas relatam como uma espécie de céu avermelhado também, mas elas dizem que haviam como corpos celestes. Nesses sonhos, nesses relatos, as pessoas relatam a mesma coisa, que havia uma espécie de corpos celestes muito grandes, e algumas já relataram o número de 3, que eu acho interessante, 3 corpos celestes, do qual no mundo antediluviano, Saturno, Vênus e Marte, eles eram chamados uma espécie de tríade do maligno, onde eles estavam muito próximos da Terra e eles iluminavam tudo. É como se fosse o retorno disso. Os ocultistas chamam pelo retorno do segundo sol, ou seja, a vinda de Saturno novamente, o que alguns chamam de Nibiru, tá? E é muito interessante isso. Essas pessoas relatavam a mesma coisa, que elas viam pessoas sendo arrebatadas, e não é que todo mundo sumiu, era como se fosse uma colheita, pouco a pouco. Exatamente como a Escritura diz que é uma colheita. Não é todo mundo sumiu, desapareceu, mas sendo levada pouco a pouco.